Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Eu convido a igreja que se coloque de pé com reverência à palavra de Deus e abra a sua Bíblia Sagrada, uma passagem bastante conhecida pelo povo de Deus. O Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 15. Iremos ler a partir do versículo 11. O Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo. Amém? E diz assim a palavra de Deus. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda. Vivendo desolatamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para o seu campo apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei com meu pai, e dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi ao seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe aos pescoços e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pôs-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei um bezerro cevado, matai e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Só até aí. Maravilhoso Deus e Pai da eternidade. Te agradeço, Deus, por esta rica oportunidade, ó Deus, que Tu está nos fornecendo nessa noite, Senhor. E nesse momento, ó Deus, eu quero te pedir algo, ó Pai, que só Tu pode fazer em minha vida, Senhor. Hoje, ó Deus, muito mais do que antes, eu preciso da Tua presença na minha vida, ó Pai. Preciso da Tua ajuda, ó Pai. Que Tu possa abrir meu entendimento, Senhor. Que Tu possa, ó Deus, me dar palavra de sabedoria, ó Deus. Que através das palavras venha impactar a alma para o Teu reino, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Porque eu sei, ó Deus, que eu não tenho nada, ó Deus, tudo é Teu. Toda a honra e toda a glória é para Ti, Senhor. Então, ó Deus, também eu quero te pedir que Tu abra, Senhor, o entendimento daqueles que vão escutar nessa noite, Senhor. Escutar a Tua palavra. Ó Deus, que possa ser cheio de alegria, de paz, de amor e de perseverança, Senhor. Que aqueles que estão desanimados, ó Deus, querendo desistir, ó Deus, possa cair em si e saber que sem Ti nós não somos nada, Senhor. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. A igreja pode sentar. Maravilhoso é a palavra de Deus. Nós, quando abrimos a nossa Bíblia Sagrada e paramos na parábola do filho pródigo, nós aprendemos algo muito interessante na Bíblia Sagrada. Muitos historiadores dizem que essa parábola do filho pródigo é a mais conhecida e a mais lida pelo povo de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia e paramos no capítulo 15, nós damos logo de frente com Jesus falando 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Interessante que essa passagem é das coisas perdidas, mas também é das coisas achadas. E nós aprendemos muita coisa com essa passagem do filho pródigo. Talvez deram a essa parábola o nome parábola do filho pródigo.
Mas se nós formos olhar para um pouco, para pensar com nossa inteligência, nós vamos ver que a passagem fala mais do pai. Interessante que aquele jovem, quando chega para o seu pai naquela época e pede a sua herança para o pai, ele não dá de conta nem quer saber a vida do seu pai. Infelizmente, naquela época era uma desonra. Os filhos só podiam ter parte da herança quando os pais morressem. Interessante que naquela época quem tinha mais poder era o filho mais velho. E aquele jovem chegou para o seu pai e disse: pai, eu cansei. Eu quero parte do que é meu. Eu quero aproveitar enquanto sou jovem. E o que nos chama a atenção é que o pai não discutiu com o seu filho. O pai não disse que estava certo. O pai não disse que estava errado. O pai foi ali e repartiu a sua herança com aquele jovem. E a Bíblia diz que passando os dias, aquele jovem juntou tudo o que tinha e foi viver a sua vida. Numa terra distante, uma terra talvez povo desconhecido, uma terra onde ele arrumou muitos amigos, porque tinha dinheiro para gastar. E ali arrodeou aquelas amizades dele, mas a Bíblia diz que chegou o tempo dele colher o que plantou. Nós quando abrimos a Bíblia Sagrada do capítulo 11 ao versículo 13, nós encontramos aquele homem a partida e busca o pecado. O homem tinha tudo no seu lar, o homem vivia debaixo da proteção do seu pai, um jovem que tinha tudo o que queria, talvez dormia a hora que queria, talvez fosse que nem os próprios filhos de Jó, fazia banquete a hora que queria, o pai nunca negava nada para ele, mas ele queria algo que não podia ter. E quando nós chegamos no versículo 14 a 16, nós encontramos quando ele chega ao patamar da miséria e o castigo. Onde ele vê que gastou tudo o que tinha, entrou em colapso na sua mente, veio a miséria para ele e veio o castigo em seguida. Que a Bíblia diz que tudo que nós plantamos, nós colhemos. É a lei da semeadura. E aquele jovem estava pagando o que fez, o erro que fez. E quando nós chegamos no capítulo do versículo 17 ao versículo 19, nós encontramos ele tendo convicção do que fez. E tendo determinação para resolver o que fez. Aquele jovem perdido numa terra longínqua. Mas ele procurou cair em si. Reconheceu o seu erro. E procurou ter convicção de corrigir o que fez. Mas nós, quando chegamos no versículo 20, nós encontramos o retorno dele para a casa do Pai. Encontramos ele retornando para o Pai e recebendo as suas boas-vindas. É interessante quando nós paramos para estudar a parábola do filho pródigo. É interessante nós quando paramos para ler a passagem do filho pródigo. Porque a Bíblia diz que o filho mais moço pediu ao seu pai os seus haveres e partiu para uma terra distante, aonde ele nunca poderia sair da presença do pai. E nós quando paramos para imaginar o que nós estamos plantando dentro do nosso lar, aquele pai, como um pai amado, como um pai que educou seu filho para o bem, educou aquele seu filho o caminho talvez que ele deveria andar, não reclamou nada para com ele, porque a Bíblia Sagrada diz: ensina o caminho que teus filhos devem seguir, e quando ele crescer, se ele se desviar, você é com ele. E a Bíblia diz que o pai aceitou a decisão do seu filho. A Bíblia diz que o pai estava com sua consciência limpa, que orientou seu filho no caminho certo. Talvez aquele pai pensasse ali com ele: o que vai acontecer com meu filho aonde ele estiver? E nós paramos para imaginar como nós estamos educando nossos filhos, para que nós mais tarde, talvez quando eles sigam um caminho diferente do que nós ensinamos, estejamos com a nossa consciência tranquila perante Deus, a nossa consciência limpa, ou melhor dizer, na presença de Deus, esperando talvez um dia que nossos filhos voltar
para a nossa presença, pedindo perdão talvez, reconhecendo que errou. Eu acho interessante a Bíblia Sagrada. Quantas vezes nós olhamos para o mundo, trazendo para o meio espiritual, quantas pessoas que estavam perante a presença de Deus, buscando a sua face, talvez Deus operou maravilha, teve uma cura na presença de Deus, Deus deu tudo o que ele pedia, ansiava, e chegou aquele momento, um dia, que talvez ele se chateou com algo na presença de Deus, ali na igreja que fazia parte, ou com alguém, e se desviou do caminho do Senhor, e saiu da presença de Deus. Recordo eu falando dessa passagem, que um dia eu fui um filho pródigo. Interessante como a Bíblia nos traz, o Espírito Santo nos vai lembrar que um certo dia eu me chateei dentro da igreja que eu fazia parte por algo que alguém falou para mim, e por aquele movimento ali, aquela ocasião que aconteceu, eu passei 19 anos afastado da presença do Pai. Como é interessante a Bíblia Sagrada, que tem resposta para tudo o que nós queremos, para tudo o que nós precisamos. O perigo de trocar o pão da casa do Pai pelas bolotas do porco. Deixei o pão. Muitas vezes deixamos o pão na casa do Pai e queremos alimentar o que o mundo oferece para nós. Sentimos o desejo de experimentar algo diferente daquilo que Deus nos oferece. O filho pródigo desejou. Ele desejou comer as bolotas, mas ninguém dava a ele. Ninguém chegava para oferecer nada para aquele jovem. Quando nós entramos na história, para quem bem conhece, sabe que era uma desonra para os judeus na época cuidar de porcos, comer carne de porcos. E ali é que estava aquele jovem, pagando um preço que ele poderia ter evitado pagar. Mas foi escolha dele. E como Deus, representante nessa parábola, estava lá o pai, todo dia olhando para o caminho para ver se seu filho chegava. Talvez mandava alguém saber onde estava o seu filho, o que estava acontecendo, mas esperando ele cair em si e tomar uma decisão do que ele queria. A Bíblia nos relata, lá em Ruth, capítulo 1, versículo de 1 ao 4, quem quiser ler para acompanhar pode abrir a sua Bíblia Sagrada. Ruth, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, para que nós possamos entender o erro que esse jovem cometeu e sair da casa do seu pai. Quem lê, por favor? Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 4. Alguém achou? É de 1 a 4, pode ler, pensar. A gente estamos num culto de estudo para aprender, viu?
Amém. Você está vendo qual foi o pior erro de Elimeleque e Noemi? Foi sair de Belém, foi sair da casa do pai, sabendo que um dia, não soube esperar um dia Deus abençoar a terra. Foi o pior erro de Elimeleque. Noemi seguiu ele não soube esperar, porque Belém, considerada a casa do pão, estava passando por um momento difícil. A mesma coisa, aquele jovem não soube esperar o momento certo. Ele se adiantou que não poderia ter. Ele saiu da presença do seu pai. E aí veio o castigo para Elimeleque. Aí veio o castigo para a sua família. Aí veio o castigo para aquele jovem considerado como filho pródigo. A Bíblia também diz, lá em Êxodo, capítulo 23, 25, a Bíblia diz que servir ao Senhor, ao vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e as vossas águas, e tirarei do meio de ti a enfermidade. Quando nós se colocamos no lugar que Deus nos chamou, quando nós continuamos na presença de Deus, na presença do Pai Celestial, por mais que a dificuldade venha para nós, mas Ele irá nos abençoar. Eu acho muito interessante, sempre eu falo essa história, quando nós estamos pregoando a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo nos vai lembrar Abraão e Ló. Abraão saiu da presença, Ló saiu da presença de Abraão, disse: ó, Abraão, não dá mais para que nós possamos seguir juntos. Tu segue teu caminho que eu sigo o meu. Abraão, tudo bem. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas só que Abraão estava na presença do Pai, estava debaixo da proteção do Pai, estava sendo guiado pela ordem do soberano. E a Bíblia diz que onde Abraão chegou foi abençoado, diferentemente de Ló. Ló no início ali foi tudo bem para ele, tudo bom, muito prazeroso, talvez muito gostoso. Mas depois veio o castigo. E Abraão, conjecturando na presença de Deus, ali quando soube que Deus ia destruir aquela cidade, ele implorou a Deus pela vida de Ló. E Deus escutou por causa de Abraão. Mas aquele jovem estava num caminho distante da presença de Deus. E quando ele passou pelaquela dificuldade todinha, talvez aquele desespero total, talvez não tinha onde dormir, talvez não tomava mais banho, porque ele estava ali cuidando de porcos. Ele parou para pensar. A Bíblia diz que ele caiu em si. Versículo 17 ao 19. Ele parou. Talvez ele sentou num local distante assim de alguém. Talvez ficou conjecturando ou falando sozinho com ele mesmo, que nós temos esse costume muitas vezes de estar falando ao só, muitas vezes conversando com Deus. E ele ali talvez sentado no canto da parede. O que foi que eu fiz? Por que eu saí da presença do meu pai? Porque eu virei as costas para meu pai, para minha família? Porque eu quis conhecer coisas novas que não me adiantou em nada. E agora, o que é que eu faço? Mas a Bíblia diz que nós nunca estamos só. A Bíblia diz que nós sempre estamos com a presença de Deus na nossa vida. Eu passei 19 anos afastado da presença de Deus. Me lembro eu, como hoje, para eu voltar para o caminho do Senhor, para a casa do Pai,
Talvez eu achava tão difícil. Aconteceu tantas coisas ruins na minha vida, mas nunca caí em si. Nunca parei para pensar. Nunca parei para imaginar que era o agir de Deus na minha vida. A minha jovem esposa, sempre orando, sempre buscando a face do Senhor. Muitas vezes apresentando a minha vida a Deus. Muitas vezes Deus me dando livramento por causa do amor dela. Mas eu não estava em si. Eu não tinha caído em si. Deus me botou num quadrado, como nós diz no estreito. Perdi tudo que tinha. Perdi casa. Perdi meus móveis. Perdi trabalho. Não aparecia nada para mim fazer. A minha mulher morando na casa das suas irmãs. Eu pelo mundo. Mas não tinha caído em si. Filho pródigo, longe do caminho do Senhor. Distante, se aborreci com palavra dentro da igreja. Disse que não ia mais para a igreja. Fazia parte de órgão da igreja, em grupo de evangelização. Quantas vezes os irmãos não foram à minha casa para me evangelizar e eu não aceitava. Quantas vezes batia a porta na cara dos irmãos para não atender. Mas uma coisa que eu me lembro como hoje, quando fosse para eu voltar, Deus criou algo na minha vida, porque Ele complica a nossa vida, mas Ele também explica porque complicou. E eu ali no shopping, onde era considerado o maior de Pernambuco, o Shopping Center Recife ali, Boa Viagem. E naquela época, naquela tarde, naquele momento, eu tinha passado pelos colegas meus vigilantes ali. E quando eu voltei, estava ali uma senhora de idade conversando com o meu colega. E eu me lembro, nunca esqueci, sempre recordo quando eu estou só. Quando eu ia passando, aquela senhora botou a mão no meu peito e disse: eu quero falar com você. E aquele jovem olhou para mim e disse que ela era doida. Mas a Bíblia diz que a gente é considerado doido mesmo. E eu olhei para ela assim, ela conversando com ele, ela disse: agora é com você. Aí disse para mim assim: olha, eu ia ali pelo bom preço e Deus me fez vir aqui para dizer ao Senhor que o que o Senhor ia fazer, você não fez porque você não se manda. E Deus não quer perder você de vista. Então volte para a casa do seu pai, da onde você saiu, porque Ele não quer perder você de vista. Você entende quando nós saímos da presença de Deus, que quando Deus tem algo para a nossa vida, Ele não quer nos perder de vista. Ele quer a gente sempre no lugar que Ele nos colocou. Mesmo que muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida, mesmo muitas vezes nós queremos conhecer coisas novas pelo mundo, muitas vezes Deus deixa nós sair da presença dEle para ver como nós vamos agir. Uma vez eu pregando numa certa igreja, eu disse que Deus nos deixa aí como nós quando estamos empinando uma pipa. Nós da linha, e depois nós puxamos a linha de volta todinha. A mesma coisa é Deus na nossa vida. Muitas vezes nós erramos, sabendo que está um errado, mas não queremos reconhecer nosso erro. E Deus, como um Pai amado, um Pai amoroso, um Pai misericordioso, como está escrito lá em Jeremias, que o fato de nós não sermos consumidos, porque a misericórdia de Deus é grande e se renova a cada instante. Deus está lá, velando por nós. Deus está olhando para nós. E eu estava lá,
mundo como um filho pródigo. E não foi fácil eu voltar para a casa do Senhor. E ali estava aquele jovem, tomando uma decisão acertada, a regressar à casa do Pai. E ali estava eu, regressando da onde eu nunca deveria ter saído. E o filho pródigo decidiu: levantar-me-ei e irei à casa do meu pai, e dizer-lhe: Pai, pequei contra ti e contra Deus. Como é bom a gente estar na presença de Deus. Quando é bom a gente reconhecer que errou. Quando é bom a gente reconhecer que somos pecadores e caímos em si. Porque Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi errava e reconhecia o seu erro. Ele sabia que errou perante a face de Deus. E reconhecia que era pecador. E quando nós reconhecemos que erramos na presença de Deus, Ele nos aceita de braços abertos. Aquele homem, aquele pai, ele não esperou nem o filho pedir para ele fazer ele do empregado, nem o jornaleiro. Ele não esperou aquele filho dizer: Pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu não sou digno de ser chamado mais teu filho. Ele não esperou ele dizer isso. Talvez quando aquele filho começou a falar, ele botou a mão na boca do filho e abraçou. Como nós somos pais, nós sabemos que aquele pai até chorou ali. Até chorou de emoção. Até agradecer a Deus por ter recuperado aquele filho. Talvez sorriu de alegria, chorando e sorrindo ao mesmo momento. Não sabia o que fazer. Porque aquele filho um dia estava morto e reviveu. Um dia nós estávamos mortos, mas Ele nos alcançou com sua misericórdia. Ele colocou um anel em nossos dedos. Ele nos colocou uma veste branca. Nos colocou um calçado em nossos pés, para que nós não pudéssemos sair da presença dEle. E a Bíblia diz que aquele jovem regressou com o coração arrependido, com o coração quebrantado. Que a Bíblia diz que Deus não rejeita o coração quebrantado. Ele não rejeita quando nós dobramos o nosso joelho, o nosso coração quebrantado, dizendo: Pai, eu errei, mas me perdoa. Me reveste com o teu Espírito para que eu não possa sair da tua presença. A Bíblia Sagrada diz: as horas estão se avançando. Lá no Salmo 51, versículo 17, Davi afirma: o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não despreza o Deus. Aquele jovem estava com o coração quebrantado. Aquele jovem sabia o que passou distante do Pai. Aquele jovem estava ali na presença de Deus. Melhor dizer, naquele momento. Pare para imaginar quem era nós. Quem somos nós? Um dia eu padeci. Não foi fácil chegar aqui. O caminho foi espinhoso. Quantas vezes, talvez aquele jovem naquele momento não parou para pensar o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Talvez aquele jovem naquele momento que estava ali com sua fortuna, arrodeado dos seus amigos, não pensava no seu pai, não pensava no seu irmão mais velho,
Não pensava que seu pai talvez um dia estivesse chorando por sua perda. Não pensava em ninguém, só pensava em si, o egoísmo. Que muitas vezes nós somos muito egoístas, nós só pensamos em nós mesmos. Não pensamos no nosso semelhante, não pensamos nos nossos parentes, na nossa família. Achamos que nós somos o Senhor e o dono da verdade. E se esquecemos que nós não somos nada sem a presença de Deus. Deus me quebrantou. Deus quebrantou aquele jovem. Deus sempre muda o coração do pecador. Deus sempre transforma o pecador arrependido, mas transforma para coisa boa. Quando você tem Deus no coração, a primeira coisa que Deus irá fazer na sua vida é lhe dar o fruto dos Espíritos. A paz no seu ser, a paz na sua vida, a paz no seu coração, o seu domínio próprio. Quem não me conhece, a minha esposa sabe muito bem que eu era muito explosivo. Não tinha domínio próprio, não media as consequências de nada. Eu era magro, só tinha cabeça. Mas era brabo que parecia um siri na lata. Eu me recordo que meu sogro dizia, perguntava para mim e a ela mesma, e quem era que eu confiava? O que é esse amarelo que eu confio em quem? Não era assim? Quando eu chegava lá, eu levava ele lá com o revólver na cintura. Brabo, meu Deus. Não sei o que tem pai de moça vai querer ser brabo. E eu enfrentei o velho, pastor da igreja. Me casei com a filha dele, me desviei do evangelho. Passei 19 anos afastado do evangelho. Aquele jovem, aquele velho senhor, disse que nunca ia na minha casa e morreu, nunca fui na minha casa. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que é que faz. E eu ali como um filho pródigo, distante do caminho do Senhor, sofrendo pelo mundo, sem mãe, sem pai, sem irmã, sou eu e minha esposa e Deus primeiramente. Deus me moldando, que nem Iago falou há um domingo atrás, o vaso na casa do oleiro, o vaso todo quebrado, e Deus refazendo a minha vida, e Deus fazendo, e Deus dizendo o que eu faço hoje, tu não entende hoje, mas vai entender depois. E eu me lembro que um certo dia, em trazendo a passagem que nosso presbítero Ismael pregou um domingo de Neemias, em certo local eu parei, sentei e chorei. Chorei bastante. Chorei, pensei, e de repente eu sozinho naquele certo local, eu vi que minhas lágrimas não iam adiantar nada. E eu perguntei a Deus, por que Deus? Eu vivo nessa vida tão amargurada, sem pai, sem mãe e sem ninguém na minha vida. Não aparece ninguém para me dar uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Cadê meus amigos nas horas mais difíceis da minha vida? Cadê aqueles amigos que me rodeavam naquele momento que a gente estava junto? Cadê aqueles que batiam nos meus ombros?
que dizia que eu era o cara. E Deus não falou nada para mim. E Deus ficou em silêncio. Porque a palavra de Deus é bastante clara. Ela diz que os ouvidos de Deus não estão tapados para que não escute as nossas orações. Nem seu braço está encolhido para que não possa nos abençoar. É por causa das nossas iniquidades. E pede de Deus trabalhar na nossa vida. E talvez naquele momento, pelas minhas iniquidades, meus pecados, a minha transgressão. E pediu de Deus falar comigo naquele momento. E pediu de Deus me abraçar como um pai abraça um filho. Talvez naquele momento eu senti o refrigério na alma. Me levantei mais forte para enfrentar o mundo, a dificuldade. E Deus mudou meu cativeiro. Interessante, igreja do Senhor. Primeira vez que eu conto isso. Estava tudo fechado para mim. Mas Deus trabalha de uma forma tão diferente que nós não entendemos. Muitas vezes nós procuramos entender e não entendemos. Porque é muito mistério como Deus trabalha. Faço que nem Samuel. É mistério. E está lá eu, certo dia. Fui colocar uma laje com um colega meu. Chamava como nome de Urê. Um apelido que eu tinha de índio. E ele disse: Urê, tu já fizesse sondagem? Eu disse: nunca fiz, não sei nem o que é isso. Ele era encarregado de sondagem. Ele disse: eu te ensino aqui. Eu digo: mas por que, Queiroz? Porque amanhã eu não vou trabalhar não, eu quero que tu vá tirar a minha folga amanhã. Eu disse: mas como? Que eu nunca trabalhei nisso. E ele disse: mas é fácil, eu te ensino. Ele me ensinou. E eu aprendi naquele momento e eu fui trabalhar como nunca tinha trabalhado naquilo, mas eu fui como encarregado. E ele disse: olha, vai chegar um cidadão lá, um alemão alto, numa Range branca. Ele é o dono da empresa. Quando ele chegar, tu chega lá e vai falar com ele. Lá tem um ajudante que ele é desenrolado, chamado Melquides, e tu pede orientação a ele. E eu fui como encarregado. Cheguei lá, ele nem sabia de nada, que eu nunca trabalhei. E cheguei lá e falei: quem é Melquides? Sou eu. Deu as dicas, ele sabe trabalhar e tal. Quando o homem chegou de tarde, fui lá, entreguei a prancheta. Ele disse: você está trabalhando aonde? Eu disse: estou parada. Posso lhe chamar se eu precisar? Eu digo: pode. Me pagou, eu fui para casa. Quando foi no outro dia, ele ligou para mim. As portas estavam fechadas para mim. Eu: alô? Olha, é para você vir aqui para a firma amanhã, que a gente apareceu um serviço na Petrobras. E você está precisando de um soldador e você vai para lá como encarregado de sondagem. Eu digo: e agora, Jesus? Como é que eu vou trabalhar numa empresa como a Petrobras e como encarregado de sondagem que eu nunca fiz? Mas eu encarei. Peguei as dicas lá, fui para a Petrobras, passei pela inspeção dos supervisores lá, me perguntaram tudo, eu respondi certo. E eu passei 12 anos trabalhando como encarregado de sondagem. E melhor, igreja do Senhor, comecei a trabalhar num dia, no outro dia, um colega meu comprou uma casa e disse assim: olha, vem morar na minha casa enquanto tu arruma outra. Eu estava pela rua, com uma ovelha desgarrada, a minha mulher pela casa dos outros. Os móveis que eu tinha estavam atrás da casa da minha cunhada, tinha se perdido tudo. E Deus começou a restaurar a minha vida, a mudar a minha vida. E eu ainda não tinha caído em si, que Deus estava trabalhando na minha vida, através das orações da minha esposa. Eu ainda continuei sendo rebelde ao meu Pai Celestial. Até o dia, para encerrar, até o dia que eu fui matar um jovem. E não consegui matar. Passei sexta, sábado e domingo. E quando eu fui na quarta-feira, Deus usou essa senhora para dizer: o que você ia fazer, você não fez, porque você não se manda. Porque Deus não quer perder você de vista.
Porque Deus sabia, se eu tivesse feito aquilo, o Satanás tinha salvado a minha alma. E eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Essa pregação, né, filha, me fez lembrar de um hino. Embora que existem tantos hinos, né, hinos referente ao filho pródigo, são diversos, né? Sérgio Lopes que gravou, Grupo Lobos. Aí tem um hino que, eu vou ser rápido, tem um hino que ele fala exatamente isso, essa história muito bonita. E foi apenas que ler a letra, que fala o seguinte, veja só, imagina só, fim de tarde no portão, a cabeça branca, ao relento, teimosia de paixão, faz das cinzas renascer o alento. Na estrada seu olhar, isso é o pai, né? Na estrada seu olhar, procurando um vulto conhecido, esperando um dia abraçar quem dizia estar perdido. Aí diz o seguinte: mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa socorreu, abraçou o filho tão querido. Aí diz assim o refrão, né? O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. É mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor de seu coração. Fim de tarde, se desbruça no portão. Aí no final tem o seguinte: tragam roupa e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. Aí repete de novo o refrão, né? O seu amor é tão forte. E no finalzinho, que eu acho bonito essa parte, que fala o seguinte: fim de tarde, está deserto o portão. Veja só, queridos, foi mesmo assim que aconteceu na vida do nosso amado irmão Mário, presbítero Mário, e também com o filho pródigo, né? Deus, ele sempre está esperando, né? Sempre esperando por todos nós, né? Esperando a nossa reação. Ele fica vendo cada um de nós. Ele não quer que nenhum se perca. Mas quando o filho, ele vem, é como se fosse Deus, ele respirasse. Ufa, ele abriu os olhos espirituais. Agora ele voltou para casa. Como é bom sentir esse amor. Como é bom sentir sempre, a casa sempre está aberta, né? Para o filho, sempre está aberta. O coração de Deus sempre está aberto para cada um de nós. Como é bom nós sentirmos o amor de Deus em nossos corações. E quando nós vemos essa parábola, vemos tantas passagens bíblicas, como Deus é maravilhoso, como Deus é um Deus tão amoroso com todos nós, e que possamos aplicar essa palavra do Senhor em nossas vidas, que possamos valorizar esse Pai, que possamos valorizar a nossa casa, que possamos valorizar o nosso aconchego perto do Senhor, e jamais possamos abandonar esse Deus maravilhoso, que Ele tem um projeto com cada um de nós, que o Senhor possa aplicar a sua palavra em cada uma das vidas, em nome de Jesus, que Ele possa nos confortar. Entenda que o amor de Deus, Ele é incomparável, não existe um tão grande amor como este, que possamos a cada momento estarmos agarradinhos com o Senhor e buscando a sua presença, ficamos em comunhão, e o Senhor, Ele sempre vai nos dar a vitória, porque é Ele que nos faz vencedor, Ele que nos faz vencedor, é o Senhor que faz você vencedor. Até aqui o Senhor tem lhe abençoado, lhe fortalecido, né? O mundo está aí com tantas coisas acontecendo, mas nós estamos firmes e fortes, porque estamos com o Senhor, estamos na casa de Deus, estamos com o nosso Pai, amém? Vamos nos levantar e vamos orar ao Senhor. Grande é o amor de Deus, grande é o seu grande amor, não há comparação com essa maravilhosa salvação que Ele tem nos dado. Essa é a dádiva que carregamos no nosso peito. A alegria é o troféu, é saber que o Senhor, Ele escolheu a mim, Ele escolheu a cada um dos irmãos, e louvamos ao Senhor por isto, né? Fazemos tantas coisas erradas, mas sempre o Senhor Ele tem deixado, vamos dizer assim a palavra, né? A porteira aberta, né? Deixado o portão aberto.
Ele sempre está com a cabecinha branca, esperando aquele filho que vai tão longe, ele voltar novamente para estar em casa, no seu aconchego. E louvamos ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido, Pai. Meramente, muitas das vezes fazemos aquilo que não é o Teu agrado, Senhor, com pensamentos e com atitudes. Ó Pai, mas o Senhor é um Deus tão maravilhoso, tem cuidado de nós, ó Senhor, tem nos fortalecido. Ó Pai, o Senhor é um Deus que é longânimo. Sim, Pai, o Senhor tem uma paciência tão tamanha que faz parte dos Teus atributos, Senhor. Ó Pai, obrigado por tudo, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua palavra, Senhor, que através, Senhor, de uma história, que através de uma parábola, o Senhor nos ensina tantas preciosidades, ó Senhor, para que possamos, ó Pai, essas palavras ser aplicadas em nossas vidas, que possamos valorizar, Senhor, o nosso convívio, a nossa comunhão, a nossa unidade, Pai, sempre com o Senhor. Oh Pai, obrigado por tudo. É isso, Senhor, que nós te pedimos em nome de Jesus. Oh Pai, nos dá uma noite abençoada. Senhor, abençoa o pastor Luiz Carlos, a esta obra, a esse trabalho. Estou abençoando o presbítero Mário, a cada um de nós, Senhor Deus poderoso. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, e toda a igreja do Senhor diz amém. Uma boa noite a todos.